Ei, mulher, bem-vinda! Você está no Desabafo e a gente está no meio da série Nós. E o que significa essa série? Significa que, a partir do nosso relacionamento único com Jesus, a gente vai para o nosso relacionamento em comunidade. Então, nós estamos no meio da série. Se você não ouviu todos os episódios, eu te aconselho a voltar lá na sua playlist, dar o play, para que você consiga entender a lógica do nosso pensamento e do papo que a gente vai ter aqui hoje. E, como sempre, Laís. Oi, pessoal. A gente está com a Samara e com a Nancy. Mas primeiro eu quero falar um pouco delas, sobre a minha ótica. Ai, meu Tá? Deus. Depois elas vão se apresentar. Samara tá morrendo de medo aqui, gente. Tô tensa. Não, O que que Samara- a Tiara pensa de mim? Gente, Samara tem 3 filhos, certo? Com essa 4 agora. 4? Olha o anúncio, gente. Anunciando. Você tá grávida? Tô grávida. Ela deixou aqui pra Mas falar no ar, 4. entendeu? Bomba, Gente! Samara. 4 filhos. 4. Pois é, com essa Tô curta. grávida. Nem parece que ela tem 4 filhos, não é? E além de tudo, ela tem um trabalho voluntário incrível que envolve toda uma comunidade de mulheres. Sim. E é muito por isso que ela está aqui, porque a gente quer ouvir muito da sua experiência, que é um trabalho fantástico que ela faz. E também com a Nancy, que só sabe falar em pé, pelo óbvio, porque ela é professora. E ela falou uma coisa muito interessante pra gente aqui antes da gente começar, que mexeu profundamente comigo, que é a forma como ela dialoga com os alunos dela, que ao invés dela ser aquela professora que fala da garganta pra fora, gritando e tudo mais, ela fala pra eles: eu não vou gritar. Vocês precisam me ouvir porque eu não vou gritar. E aí, já fui. não é? Aprendi Já muito. fui dessa de gritar. Agora, não. Quantos anos andou aula, Nancy? 18. 18, né? É, 18 sempre anos a gente aprende muita aprende coisa, né? bastante, aprende. Que bom que há 18 anos você era uma e hoje você é outra, Exato. né? Que bom. Então, estamos aqui para falar sobre essa vida em comunidade e como a gente faz para levar Jesus para a nossa comunidade a partir das nossas experiências pessoais, do nosso devocional, dos nossos estudos e tudo mais. Então, eu quero que Laís dê aqui um background do que aconteceu. Legal, gente. Ó, como a Tiara bem salientou aqui, nos nossos últimos episódios, a gente investiu bastante para poder falar a importância da nossa vida com Deus, da nossa vida devocional, como nós podemos desenvolvê-la, né? E que a partir, então, de uma vida com Deus, de um relacionamento pessoal real com Jesus, é possível, então, eu me envolver de maneira profunda e autêntica na comunidade, né? Que é impossível eu pensar a minha vida com Deus a parte da comunidade. É impossível alguém dizer que caminha com Deus se não caminha com as pessoas de verdade, né? Então a gente vai entrar um pouquinho aqui sobre essa vida em comunidade, né? Por que Deus nos chama para vivermos umas com as outras, né? Por que a nossa vida não pode ser cada um no seu quadrado? Porque, afinal de contas, parece ser muito mais confortável viver assim, né? Quais dilemas que a gente vive estando em comunidade, né? E quais as consequências a gente acaba abraçando quando a gente acaba se afastando e vivendo de modo isolado, né? E, às vezes, a gente vive de modo isolado sem perceber. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sim. Isso diz respeito à nossa comunidade local, de onde nós vivemos, a partir da nossa casa, ou isso diz respeito somente à igreja? Ah, legal. Nós vamos conversar sobre a nossa experiência como igreja local, porque uma vez, como filha de Deus, eu sou, então, parte de uma grande família, que é a igreja, né? E a gente vai falar, então, um pouco sobre a igreja local e também falaremos sobre o nosso envolvimento com a comunidade de cristãos, né? Com as pessoas que Deus nos chama para conviver e para caminhar. Não somente restrita à igreja local ali. Tem alguma coisa a dizer sobre o tema, Nancy? Ah, uma pergunta, meninas, que eu acho legal a gente começar. Como que esse tema mexe com vocês? Vamos saber um pouco sobre isso, em relação a elas. Como que a vida em comunidade mexe com vocês, quando vocês pensam sobre isso, assim, na trajetória e tudo mais? Então, eu começo. Eu vou me apresentar. O meu nome é Nancy, eu sou casada com Jairo. Nós temos 2 filhas, a Thalita, de 27 anos, a Letícia, de 25. E nós estamos na igreja desde o começo, né? Nós fazemos parte daquele grupo que o Tiago sempre conta, dos 30 que estavam lá, então nós estamos aqui desde o começo. E esse tema, para mim, eu gosto muito de conversar com ele, porque foi um aprendizado para mim. O viver uma na vida da outra foi um aprendizado. No começo do meu casamento, esse ano a gente fez 30 anos de casados. Então, no começo do nosso casamento, eu errei muito o alvo. Eu errei o alvo no sentido que eu esperava tudo somente do meu marido.
Então, eu colocava todas as minhas expectativas, eu colocava as minhas necessidades como se ele fosse suprir tudo. As minhas necessidades emocionais, de conversa, de papo. Aí eu descobri que não é assim. Como isso é comum, né? É. E aí, além de esperar, era pior, porque eu cobrava. Ficava cobrando, e é claro que são dois pecadores, um cobrando o outro, não vai dar certo. Então, eu descobri realmente que todas as minhas necessidades são em Deus. Deus é que vai me suprir esses relacionamentos, esse vazio, às vezes esse sentimento que eu tenho de tá faltando alguma coisa. Mas eu descobri que isso é em Deus. Mas Deus também colocou outras pessoas nas nossas vidas. Nós temos uns aos outros porque Deus colocou. Aí eu tenho esse relacionamento hoje com meu marido de parceiro, amigo, companheiro, porque Deus colocou a função do marido, mas eu também tenho as minhas amigas de caminhada, que são minhas amigas há 15, 16, 17 anos, que a gente caminha junto nessa jornada cristã, de orar junto, de uma cuidar da outra, da gente sair, tomar um café, comer junto, estarmos juntas sempre. Então, essas amigas é que uma vai cuidar da outra. Não é só meu relacionamento com meu marido. Deus colocou também essas pessoas para eu caminhar junto. Além do trabalho que eu faço na igreja de cuidar de outras mulheres. Mas essas de caminhar a sua jornada junto, lado a lado, elas que vão estar te ajudando, vão estar mostrando seu erro, seu pecado, que você precisa mudar. Então, é por isso que eu gosto desse assunto, porque eu tenho essas minhas amigas de caminhada de longa data. E você, Samara, conta um pouco da sua experiência, que também é bastante... envolve muita comunidade, né? Sim, vou comentar do que você falou do Unidas, né? Para quem não conhece, há muitos anos atrás, quando eu tive minha primeira filha, eu vou me apresentar antes, né? Tenho 3 filhas, sou casada com o Cadu, e tenho a Roberta, de 7 anos, a Laura, de 4, e a Helena, de 1,5, confundo os nomes, e grávida de um pouquinho de tempo. E aí, quando eu tive minha primeira filha, eu senti essa necessidade justamente que você estava falando, de poder caminhar com outras mães, porque quando a gente se torna mãe, a gente fica nessa, né? Vai buscar em um monte de lugares, vai buscar no Instagram, livros, um monte de informação. E eu senti essa necessidade de poder caminhar com outras mulheres com todas as questões baseadas na Bíblia, né? E aí eu queria a minha panelinha ali, né? Quem pensava igual a mim, quem tinha o mesmo estilo de vida, aquela coisa toda. E aí, na época, eu ficava me escondendo atrás de várias mentiras, né? Que eu acreditava, ai, não, mas agora eu não tenho tempo porque eu tenho uma filha pequena. Ai, não, mas agora não dá porque eu tenho que cuidar da minha casa, isso, aquilo. E ficava me escondendo atrás disso, né? E só quando eu tomei coragem por causa de uma amiga minha, que ela me incentivou, que ela me encorajou, que ela me exortou em relação a isso, que aí eu comecei a caminhar com outras mães e assim nasceu Unidas, né? E é incrível como a gente cresce no grupo, como a gente... O grupo é muito grande hoje, né? Mas como a gente tem esse vida na vida, como a gente pode se exortar, como a gente pode caminhar juntos. E como é precioso isso, é um privilégio, aquilo que você estava falando, né? É um privilégio. Então, a gente muitas vezes fica se escondendo atrás de várias mentiras para não ter que se expor, para não ter que o outro ver o nosso pecado. E quando a gente decide caminhar como um corpo, gente, é o que eu falo sempre. Eu falo, gente, chama alguém para tomar um café, para ir no parque, para fazer qualquer coisa que seja, sabe? Não precisa ter nada em casa, você recebe tomar um copo de água, mas quando você faz isso, gente, o que Deus faz na vida um do outro é assim, é incrível, é impressionante. Então, isso foi o que mais me tocou, assim, em relação a esse tema, né? Porque eu sempre me relacionei muito, serve na igreja, isso, aquilo. Só que o vida na vida mesmo foi quando eu abri mão do meu conforto de estar ali numa casa, nas minhas mentiras de, agora eu cuido da minha casa, dos meus filhos e tal, e planejei e priorizei o outro na minha vida, né? Coloquei o outro como alguém importante também, alguém que é preciso eu caminhar junto, né? Foi nesse momento, eu achei demais esse tema, e é muito importante falar sobre isso, né? Como é difícil, né? Em muitos momentos a gente colocar isso em prática. Eu queria até da ajuda de vocês para pensar, assim, por que às vezes se torna tão difícil o viver, né, em comunidade? Porque a nossa tendência natural, eu acho que é caminhar de modo isolado.
né, por conta do pecado que habita em nós, por conta dessa nossa inclinação egoísta, né? E pela nossa vaidade também, né? Sim, Porque uma total. vez que eu me exponho, eu abro Meus uma... pecados, e eu tudo. abro uma brecha para outra pessoa também, né? Sim. Me exortar. Sim. E aí, na minha vida, dar né? pitaco na minha Exato. vida. Eu acho que a maternidade, falando especificamente de nós mulheres, a maternidade, ela abre, né, uma das lacunas, eu acho, que abre um lugar onde você não permite que o outro invada, né? A minha maternidade é só minha. A forma como eu crio meu filho é Sim. problema meu. Ninguém se E aí envolve. você não quer se expor porque o outro vai julgar, ou o outro vai Exatamente. falar o jeito que você tem que fazer, porque é o que ele faz. E isso foi a maior dificuldade quando eu tomei coragem para criar o grupo. Porque eu falava assim, no começo eu falava, não, então eu vou buscar o grupinho ali de pessoas que são próximas e que têm o mesmo estilo de vida. Só que Deus foi trazendo, ela aí sabe, Deus foi trazendo assim, ó, sem eu fazer propaganda nada, muita gente completamente diferente de mim, diferente do jeito que eu penso. E essa é a graça do corpo de Cristo, né? Um é o cabeça, um é cabeça, outro é o pescoço, um é o braço, outro é a mão. E é assim que a gente consegue andar, né? É assim que é a maneira certa bíblica da gente poder caminhar, né? Então, o que você perguntou, né? A dificuldade que a gente tem é exatamente essa. Eu não quero que os outros vejam os meus podres, aquilo que eu faço de errado, eu não quero me expor. Muitas vezes o dia é tão corrido, ó, né, com filhos pequenos, eu não quero, nossa, estou tão cansada, já ouvi criança o dia inteiro, não quero ter que encontrar alguém ainda para ouvir os pecados dos outros, né? Então, tem vários fatores, eu acho, que influenciam a gente ter a preguiça, né, de ter que se relacionar com o outro. A gente ter medo de se expor, a gente ter preguiça de ter que lidar com a diferença. Medo da intimidade, exatamente. Muitos têm medo da intimidade, porque você vai... vários têm aquelas caixinhas fechadas lá, áreas da sua que não vida quer tocar, né? que você não quer tocar, você não quer mexer. E aí, quando você entra num relacionamento de intimidade, de caminhar junto... vai mexer, porque vai ter uma hora que vai chegar naquele assunto, como está essa área da sua vida, e aí muitas não querem ter que se expor, não querem ter que mexer em algumas feridas até, mágoas que elas já conseguiram colocar embaixo do tapete, mas não foi resolvido. Então, muitas não querem isso, porque eu vou ter que mexer nisso, então não quero. Não quero. E eu acho que uma das coisas também que está sendo incentivado o individualismo, né? É incentivado. E depois da pandemia, que o pessoal ficou 2 anos em casa... Nós fomos obrigados, né? A viver esse individualismo, né? A gente foi obrigado. Só que gostaram, né? Gostaram de viver ali longe um do outro, ou só naquele relacionamento só de WhatsApp, que é um relacionamento legal, jóia, mas ele não é íntimo. Não, eu fiquei pensando ontem, eu falei, gente, uma das minhas filhas nasceu no meio da pandemia, né? Fica pensando assim, ela nasceu e na cabeça dela, ela não podia sair, ela não podia ver ninguém, ela não podia se relacionar, não encosta em ninguém. Então, assim, na mente dela, ela não pode ter relacionamentos. Desde que ela nasceu, ela aprendeu isso. Né? Então, assim, o quanto a gente foi influenciado por isso na pandemia, mas o quanto muito... E eu me incluo nisso. Por muito tempo eu ficava, não, é melhor eu ficar em casa e tal, né? Por muito tempo a gente se apega a isso e a gente gosta, né? Porque é mais fácil, é muito mais cômodo a gente ficar em casa, né? Sim. É difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Sim, é muito difícil, sair né? da zona de conforto. Porque a gente tem amado o comodismo. Sim. E a gente acaba se esquecendo, né, que a transformação que Deus quer gerar em nós passa pelo outro. Sim. Né? Então, o que acontece quando nós insistimos em caminharmos sozinhas, né? Nós deixamos de desfrutar, né, da grande transformação que Deus tem pra gente, né? Então, na realidade, a gente que sai perdendo demais da conta, né? Sim, a gente deixa de desfrutar do banquete que Deus tem para nós, que só é possível viver em comunidade. Sim. Né? E a gente se perde, né? Muito. Tô pensando em várias coisas aqui também. A gente se perde nos nossos pensamentos, né? Porque você pensa assim, pelo menos eu fico em casa, né? Então, assim, às vezes eu fico o dia inteiro, e aí quando o Cadu chega à noite, ele... eu vou falar as coisas do dia, ele... Gente do céu, o que você tá pensando nessas coisas, Samar? Porque você fica no seu pensamento, aí se você não renova a sua mente diariamente com a Bíblia, e uns afirmando o outro, renovando a mente uns dos outros, a gente vai acreditar e vai trazer aquilo como verdade. Então, assim, né? não
Não é o que Deus espera de nós, né? Vivermos de modo isolado, assim. E eu talvez poderia até dizer que não é suficiente, né? Eu acreditar que não, eu tenho a minha vida muito disciplinada com Deus ali, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, né? Eu vou à igreja aos domingos, né? E é isso, mas não, assim, nós precisamos da comunidade. Por quê? Porque a partir da vida do outro, eu consigo ver a palavra de modo vivo, né? Eu consigo ver o outro colocando em prática, eu aprendo, né? Ai de mim se não fossem as mulheres mais maduras na fé, para que eu pudesse olhar, né? Olhar para minha maternidade, olhar para como elas fazem e falar, nossa, então é assim, né? Então é assim que eu preciso fazer. E corre um risco, Laís, ali, nessa sua fala, de que eu estou na igreja, eu estou servindo em alguma área da igreja, então eu estou envolvida. Eu estou em comunidade, Eu estou em comunidade, eu estou envolvida com alguém, eu estou servindo. Então, ok, você está servindo em alguma área da igreja, mas isso não quer dizer que você está envolvida, caminhando junto com alguém. Durante a semana não fala com ninguém, não vê ninguém, né, pessoalmente. Não conversa, não está envolvida na vida de ninguém. Ninguém está envolvido na sua vida. Ninguém está envolvido, exato, ninguém está envolvida na sua vida. Eu tenho um grupo de mulheres que são mulheres assim que um pouquinho do nosso PG, um pouquinho de que eu fiz aconselhamento, amigas, que eu fiz um convite no primeiro semestre desse ano. Foi a primeira vez que eu fiz um convite se elas queriam fazer um devocional juntas. Eu enviei o convite para 10 pessoas. 10 mulheres. Na próxima já me coloca na Lembra que a gente também, fez? né? A Tiara fez uma vez lá, não foi muito legal, ela é fez verdade. Conheceu, A e a Tiara partir de fez. então o desabafo foi assim, começou. foi assim. Olha, Então. gente. Você mandou aquela mensagem. E aí eu mandei uma mensagem se queria participar e nós fizemos o devocional que é da Naná sobre o contentamento, que eu já falei do contentamento, né? Ainda é um aprendizado, ainda continua nesse aprendizado da gente se contentar. E aí elas toparam, então eu mandava de segunda, quarta e sexta o devocional, mas eu gosto de mandar um versículo também. Eu gosto do meu devocional ouvir música, então eu também mandava uma música referente de vez em quando. E o que foi gostoso foi que no final, quando nós terminamos, então nós conversamos sobre esse assunto. A gente se reuniu em casa, das 10 que eu convidei, só 5 puderam participar. Mas eu gosto quando é pouco. Eu gosto quando é pouco porque todas puderam falar. E elas vieram com as anotações delas. Elas vieram o que está sendo difícil, cada uma compartilhou. Contentamento é um assunto muito complicado. É um assunto, nossa, que mexe com todo mundo. Então, foi a oportunidade que lá em casa a gente conversou. Aí nós vimos que todas têm a mesma dificuldade, que você acha que você é super pecadora porque não está conseguindo, mas todas compartilham da mesma dificuldade, da mesma luta. Quando você vai andar com outra, você diz, gente, você tá também passa por isso no casamento, com os coisa. filhos, né? Tanto que o Você compartilhar pensa isso. de uma lá foi... Exatamente. Ai, gente, foi tão bom ouvir vocês. Que bom porque que eu não sou pensei só que eu, era né? só eu que não estava conseguindo. Exatamente. Não, todas aí nós compartilhamos e aí foi um momento de oração e depois a gente foi comer também. E aí, esse segundo semestre, eu fiz o mesmo convite porque eu falei para elas, o contentamento vai muito no caminho de você confiar em Deus, confiar plenamente em Deus, se entregar plenamente. Só que a gente não se entrega, o coração não é entregue em quem a mente não conhece. Então, aí eu propus para a gente fazer um devocional sobre os atributos de Deus, quem é Deus. E aí, mesma coisa, também foi da Naná, que eu enviei sobre os atributos de Deus. E depois nós também sentamos, o que esse atributo de Deus muda na sua vida. Ele ser onipresente, por exemplo. O que isso muda na sua vida? Na minha vida, isso mudou muito. E olha que eu já sei que ele é onipresente, mas a gente conversou sobre isso, porque eu tenho minha filha que mora fora, nos Estados Unidos. Eu falei, não, Deus está lá com ela. Isso tem que me acalmar. Isso tem que fazer... os atributos de Deus têm que fazer diferença na minha vida. E isso a gente só compartilhou e a gente... viu isso uma com as outras, foi conversando, Renovando trocando ideia, renovando o né? pensamento, renovando o sentimento. Sim. E a gente viu que a gente tinha as mesmas dificuldades de até conhecer a Deus e se entregar nas mãos desse Deus. Então, isso foi agora, a gente se encontrou faz umas semanas atrás sobre os atributos de Deus. Então, todo mundo sai ganhando.
Porque nós também estávamos em 5, nós compartilhamos as nossas dificuldades e a gente ora uma pela outra. Porque é esse caminhar junto. E eu acho que muitas vezes a gente fica assim, não, mas ele é tão diferente de mim, eu não vai dar certo, né? Mas como que você vai trabalhar a paciência? A gente ora, né? Deus, me ajuda a ser paciente, amorosa. Como que você vai conseguir ser paciente, amorosa, se você tá só do lado de pessoas que são gente boa, que são fáceis de se relacionar, né? Que estão ali na mesma convivência. E a gente se engana, né? A gente pensa que o outro é tão diferente, mas às vezes nós temos mais em comum do que a gente imagina. Verdade. Não, geralmente, quando a gente olha pro outro e tem um rancinho... É alguma coisa nossa que tá ali, ó, gritando. É o espelho que tá gritando pra você, né? E é seu pecado. Exatamente. E eu acho que uma das dificuldades, entrando nisso, é a gente não querer aceitar a diferença do outro. Porque você tem que aceitar o outro diferente. Eu tenho esse grupo que é de devocional, mas eu tenho as minhas amigas de 15, 18 anos que a gente caminha junto, e nós somos completamente diferentes. Completamente diferentes. Tem aquela que é mais contida, pensa mais. Eu sou a prática, impulsiva. Tem a outra que vou morar, vamos pensar melhor. Então, uma é diferente da outra. E uma vai complementando a outra, esse é o né? corpo de Esse é o Cristo, né? corpo, exatamente. Exato. A outra que é super extrovertida, dá risada, conta piada. A gente precisa de todas, na verdade, sendo uma diferente da outra. Para nos completar, uma completa a outra. E assim, para quem está nos ouvindo, né, e ainda não vive esse relacionamento com Deus, ou então está começando, né, a conhecer a Deus, né, pode ser que não faça tanto sentido, né, mas só para explicar qual é o plano de Deus, né? Uma vez que nós decidimos, então, viver uma vida com Deus, né, confessando quem Cristo é como nosso Senhor e Salvador, a vontade dele é ir nos aperfeiçoando para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, porque é nesse processo que nós experimentaremos paz, alegria, significado para a vida, sentido na nossa existência. Então, Deus criou a comunidade para que nós possamos realmente experimentar essa vida que Ele quer. Então, assim, é impossível viver com Deus e estar à parte da comunidade, né? Então, é nesse lugar, né, com pessoas, né, que nós realmente conseguimos compreender, né, o que Deus espera de nós, as nossas habilidades, nossos dons, né, o que eu devo fazer nesse momento da minha vida, como eu lido com os dilemas que eu tenho hoje. Então, assim, Deus tem respostas para nos dar diante dos dilemas que a gente vive no casamento, no trabalho, seja em qualquer área, na comunidade, no viver com o outro. Né? E pensando aqui, tantas pessoas, né, têm dificuldades assim, muito profundas de se relacionar com os outros, né? E me veio à cabeça talvez um dos motivos disso é porque a compreensão de si mesma está distorcida, né? Então muitas mulheres, talvez por alguma coisa que passou, né, alguma coisa do passado, algo que fez se envergonha, né, então ela não se acha digna, ela se acha muito machucada, e ela fala, poxa, eu não vou me envolver, eu não sou digna de estar ali com aquelas pessoas. Eu não estou falando de igreja local, tá? Eu falo realmente assim, de outras pessoas que amam a Deus e que andam com Deus. Então talvez o passado, olhar aquilo que eu fiz, né, que vergonha. Tem Poxa, que falar aquilo isso, que fizeram né? com você. Você sempre acha que o outro, né, vai continuar fazendo, machucar, né? Assim, que todas as pessoas ao seu redor querem te machucar. E essa é uma mentira que acaba com a vida. Experiências traumáticas, talvez em outras comunidades, né, que a pessoa teve, e experiências reais, tá? A pessoa realmente foi machucada. Sofridas. Eu tenho muita dificuldade. Sofreu. Muita dificuldade. Falando da minha experiência pessoal, tenho muita dificuldade de me envolver com a minha comunidade local. Porque eu sofri com comunidades com outras do passado, entendeu? E aí eu tenho essa dificuldade. Então a luta e não nesse escondo caso, de ninguém. Isso aí, Nesse caso, qual que é a luta? É o quê? Eu preciso embasar as minhas decisões a partir de agora, não a partir da minha experiência, mas a partir do que a Bíblia diz para mim. Né? E eu acho que isso é muito central. Né? Então, eu preciso tomar decisões em viver, não viver isolado, a partir, não daquilo que me aconteceu, porque foi muita verdade o que me aconteceu. Né, Tiara? Sim. Foram questões reais e muito podem sérias, acontecer né? de novo, Sim. né? Isso não impede de não acontecer. De novo. E eu acho que assim, tem dois movimentos. O que a gente tem que realmente colocar na agenda e falar, não, eu preciso disso. Por mais que eu não sinta isso, é uma coisa que eu preciso fazer. E lembrar que tem o poder do Espírito Santo que vai capacitar, que vai falar verdades pra gente, um através do outro, né? E ele vai usar as outras pessoas para lembrar a gente disso. E né? esse é o ponto, assim, a nossa conversa aqui não é moralista, né? Mas nós estamos conversando a partir da graça, né? Então, assim, tudo isso a aqui graça de Deus. só é possível a partir. Então, assim, Deus, ele tem o desejo de que nós vivamos de fato uma com as outras.
E não só deseja isso, mas ele proporciona as condições para que isso seja possível. 2 Pedro 1:3, se eu não me engano, fala, né, que em Cristo eu encontro todos os recursos que eu preciso para viver uma vida piedosa. Viver uma vida piedosa tem a ver com dividir a vida, né, porque eu preciso compreender que eu não sou capaz de viver tudo aquilo que Deus espera que eu viva se eu estiver isolada. Sim, né? sim. É acreditar na verdade de Deus e não nas nossas verdades, no que a gente sente, né? Pensando de maneira prática, é aí que entram os 3 Cs. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito. Sim. Nós desenvolvemos 3 conceitos, né? Colocamos como 3 Cs, que é casa, comunidade e cidade. Né? Que Deus espera que nós colocamos em prática essa mentalidade, né? De que nós não fomos criados para caminharmos sozinhos na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade. No episódio 4, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso, assim. Mas feridas, né, do passado, percepção errada de mim mesmo, impedem que eu seja aquilo que Deus espera que eu seja dentro da minha casa. Né? Não servindo de fato ao meu marido, aos meus filhos, né? Não estando presente de verdade na comunidade, né? E não sendo atuante de uma muito direto na minha comunidade, dando um bom testemunho na minha cidade. Porque tem vários jeitos, né? Que foi o que ela falou. Tem o ponto assim, não, eu preciso servir então. Então, Deus está falando que eu preciso viver em comunidade, então eu vou me escalar em todos os cultos do domingo, vou lá na recepção, no Kids e tal. Só que durante a semana você não se relaciona com ninguém, você não confessa, né? E se você não conseguir encontrar um equilíbrio entre esses 3 Cs, você sempre vai deixar alguém de lado. Aí eu abro mão da minha família. Não, o meu marido agora não precisa de mim, né? Não, meus filhos, não. Calma aí que eu tô servindo a Deus, porque a comunidade é importante, né? No episódio 4 sobre a questão do ativismo também. Acho que é bem importante as pessoas entendam que essa nossa série, ela precisa ser entendida do começo ao fim, porque ela tem um raciocínio, porque a gente está indo numa graduação. Então a gente começou bem pequenininho, nós e Deus, no nosso relacionamento íntimo com Deus. A gente passou por um relacionamento entre devocionais com as pessoas, com os amigos, tudo mais, e agora a gente está abrindo para nossa comunidade, né? E me veio essa noção de progressão, né, Ti? Alguns exemplos na cabeça sobre essa nossa dificuldade, a dificuldade de muitas pessoas viverem em comunidade, de algumas mentiras, né? Então, assim, a percepção de mim mesma, né? Então, quando uma mulher, ela tem uma percepção distorcida sobre si, porque ela se olha a parte daquilo que ela fez, talvez ela tenha feito algo, né, muito desastroso, pode ser que ela tenha vivido algo muito desastroso, então ela tem dificuldade de se aproximar das pessoas e de abrir o coração por conta disso, então ela é alguém que talvez vive muito correndo atrás da aprovação do outro, né? Eu preciso impressionar as pessoas, eu preciso sempre, né, estar ali naquele lugar me esforçando, e aí ela não consegue se envolver com profundidade e sinceridade, porque deste modo, né, nosso coração não está disponível ao outro, né? A gente não consegue ser o que a gente é. Então, ela se olha a partir do que ela viveu, né? E a grande verdade é que Cristo nos olha a partir do que a gente viveu. Quer dizer, Deus nos olha a partir de Cristo, né? Então, assim, a comunidade é um lugar que as pessoas também precisam olhar o outro a partir de Cristo. Então, se você está muito ferida por aquilo que você fez, você morre de vergonha por algo que você cometeu, né? Sabe que a vontade de Deus é que você chegue de coração aberto, né? E me veio um exemplo de uma mulher, né, que também viveu uma experiência muito traumática em relação à igreja, muito parecido com a história da Tiara. E ela falou comigo: olha, eu entendo a importância de estar em comunidade, eu preciso estar numa igreja local, mas assim, eu estou muito sensível e muito machucada, e eu estou muito vulnerável. Então, eu preciso realmente vencer isso, sarar a minha vulnerabilidade, me tornar mais forte, para depois, então, eu me envolver. Qual que está o erro? Onde está o erro nessa fala? Ela vai sarar estando na comunidade. A comunidade é o lugar estando Deus, um instrumento de Deus, né? Com outras pessoas. Aí que vai ter cura. E aí ela está há anos longe da comunidade, porque o que ela viu realmente foi muito sério. Mas o que acontece? Esse problema só vai se agravando. E ela deixa de ter acesso aos recursos que Deus tem para que ela sare, né? E ela não é para ela ouvir, não foi uma besteira que você ouviu. Não, foi muito real, sério. Né? Você foi machucada por pessoas que se diziam conhecer a Deus, mas não conheciam a Deus. Né? Mas vem cá, aqui vai ser o lugar que você vai ser tratada, porque realmente foi muito sério o que te aconteceu. Então, assim, essa mulher precisa procurar ajuda, precisa procurar pessoas que ajudem ela nesse processo de compreender o que aconteceu e de ser tratada, né? Me veio pessoas também que hoje estão com o casamento destruídos, né? E que essa mulher em específico me falou algumas semanas atrás, falou: Laís,
Hoje eu percebo que eu não estava envolvida na comunidade, eu não tinha um relacionamento com Deus a partir das pessoas, eu não desfrutava dessa vida na vida, porque eu ia lá servir aos domingos e as pessoas não estavam a parte do que acontecia na minha vida. Sempre quando alguém se aproximava um pouquinho mais, eu arredava o pé, porque afinal de contas eu não queria expor o que estava acontecendo e no final eu me arrependo amargamente, porque eu perdi a oportunidade de reconhecer as ferramentas que Deus tinha para que eu fosse tratada, para que meu casamento, agora eu estou aqui com o meu casamento perdido. Meu marido não quer saber mais e já não há mais o que ser feito, né? E é algo junto, né, amiga? Porque assim, a gente também fica esperando só das pessoas, né? Não, porque ele me machucou, então agora... Não, eu não posso me envolver mais com ninguém. Né? E a gente sempre vai colocando no outro. Mas a gente tem que lembrar daquilo. Primeiro, Jesus vai tratar tudo isso a partir do outro. Né? Jesus estava caminhando com os discípulos um dia antes dele ser crucificado. Sim. E tinha pessoas que iam trair ele, e ele sabia. E o que ele fez? Ele serviu. Ele estava lá junto. Né? E, ao redor da mesa, e a gente fala aqui, não não é de expor a vida, né, a qualquer um, né, mas de também. buscar em Deus sabedoria, né, para que você consiga identificar com quais pessoas você pode dividir a sua vida. E não é com 50 pessoas, né? Claro, né? São poucas pessoas realmente que a gente pode contar, né? Então, assim, quando nós também não vivemos a parte da comunidade, a nossa fé enfraquece. Exatamente. Então, conheço pessoas que amam a Deus, né, que são, que temem a Deus, né, que buscam em Deus forças para caminhar de modo correto, mas que, por algum motivo, estão afastados da comunidade. E eu percebo, gradualmente, a fé dessa pessoa sendo enfraquecida, ela não conseguindo compreender todos os recursos que Deus tem na criação de filhos, para lidar com o casamento, né? E aí, como um sapo ali numa panela de banho-maria vai aos poucos, sem perceber, morrendo, né? Então a gente se contenta, mas eu sirvo ali no domingo, mas eu faço isso, né, tal. Mas assim, não existe ninguém que tenha acesso ao seu coração, né? E aí a pessoa vai. E dentro do servir que você estava falando, às vezes tem um entendimento meio errado ou pequeno do que é servir na igreja, que nem a Samara estava contando, desse grupo que ela faz parte, de Mães do Unidas. Ela não está servindo na igreja no domingo, lá indo servir, mas ela está servindo. Estou sendo bem moldada pelo grupo. Ela está servindo a essas pessoas, ela está na vida dessas pessoas, ela está servindo a Deus, ela está servindo a comunidade. Às vezes o pessoal acha que servir é lá no domingo. É lá no domingo, quando você está fazendo alguma coisa. Aí eu estou servindo a comunidade. Não é. O servir como a igreja não é as quatro paredes. Exatamente. Né? É o corpo que nem a Samara, no grupo dela, ela está envolvida, ela está servindo ali. Então, não é só ali no domingo que eu estou servindo, ou quando em alguma programação. É eu envolvida, como a Samara está envolvida, e outras mulheres estão envolvidas na vida de outras mulheres, elas estão servindo. Eu acho que, então, a questão do estar na vida do outro, talvez, possivelmente, não vai ser algo tão natural, ai, que delícia, né, então eu quero, tal. Não, precisa ser algo, a gente tem que ter a consciência da importância disso, né, e precisa ser algo intencional. Sim, então, por quê? Porque uma vez que eu compreendo que essa é a vontade de Deus, que isso é o melhor para mim, e que Deus tem tesouros maravilhosos para repartir comigo, à medida que eu caminho com alguém, eu vou, então, me planejar para isso. Sim, tem que colocar, aconteça. porque senão não vai ter o dia ideal, né? Dá trabalho. Não vai ter o dia ideal. Gente, eu já tenho os meus problemas. Sim. Eu tenho muitas coisas para organizar. Eu tô ouvindo vocês aqui, tentando me colocar, porque eu sempre tento me colocar, né? Pra aprender com vocês, com todo mundo que vem aqui, bater papo e tudo mais. E eu tô assim, em que momento será que eu ia conseguir sentar com alguém para bater um papo, para falar, para dividir os meus pecados e ouvir o pecado do outro? De verdade, assim, eu não consigo enxergar dentro da minha rotina um momento para fazer isso. Eu quero saber de vocês como que vocês fazem. Olha, às vezes até pelo WhatsApp rola, a Tati que especialmente sabe. pelo WhatsApp, né? É isso, tá? Então, assim, um exemplo, né, que vocês falaram do Unidas. O Unidas cresceu, tem muitas pessoas. Eu não vou me desabafar com todas as mulheres que estão ali, né? Então, assim, naquele grupo, eu me identifiquei com uma ou outra que estão mais próximas, que começaram a caminhar comigo. E a gente tem grupinhos no WhatsApp e a gente vai conversando. Gente, olha, eu pequei muito hoje, gente. Me perdoa, fiz isso, aquilo. Gente, tá difícil, me ajuda nisso. Então, às vezes, tá corrido o dia mesmo. A semana é corrida. E, às vezes, a gente fala, olha, vamos se encontrar, mas mesmo, segunda-feira, tal hora. E, assim, é o que você falou, é super difícil. Eu não saio toda semana com as minhas amigas para conversar e confessar os pecados, né? Mas tem que ser algo intencional. Você tem que colocar isso como prioridade.
Se você não coloca o caminhar com outras pessoas como prioridade, você vai levando a vida. Porque tem Exato. trabalho, tem marido, tem filho, tem muita Só coisa. isso é capaz de ocupar todo o Já, nosso já, tempo, lógico. exatamente. É o que a Samara falou, é intencional. Eu quero. E às vezes mesmo sem eu querer, Me- né? e às vezes não nem- quero, nem- mas não sei querer. que é importante. Puxa, minha semana tá difícil, passar. Se a gente for pelos nossos, pelo dia a dia, você não vai reunir nunca. Você Sim. não vai caminhar nunca com Nunca. ninguém. E geralmente é assim, ó, eu marco alguma coisa, eu falo, ai, o que eu tô fazendo? O que eu fiz? Ai, meu Deus. Ai, Vai, que preguiça, Aí eu vou, né? assim, meu Ai, Deus? mas quando eu volto, eu falo, nossa, Deus, Nossa, muito bom. Obrigada Isso. por eu não ter agido conforme a minha Exatamente. disposição, porque realmente... Como que você faz, É, Laís? Então é você marca mesmo. planejado. Agenda, intencional. menina. ó, Agenda eu total, tenho uma né? agenda. Exato. O que eu faço? Eu faço... Olha a minha agenda aqui, Tiara. Olha a situação, tá vendo? Tudo marcadinho. Desabafa vendo a agenda Uau, da tá Laís. vendo? Meu Deus, a Laís tem compromisso. Marcadinho. O que eu faço? Na questão de me disponibilizar para outras mulheres, né? Eu faço, na maior parte do tempo, especialmente agora com 2 filhas, e com trabalho à parte, eu marco videochamadas. Então eu falo, fulano, então, às 8 horas da noite na terça-feira, então 10 horas da noite. Ou então, 8 horas da manhã, ou então 1h30 da tarde. Então, Pra eu marco conversar. mesmo, vamos ter uma videochamada de 1 hora, tá bom? Aí a gente conversa, eu me coloco à disposição ali. Eu marco cafezinhos, então eu tenho... Mas você marca com a sua amiga. Não, tô falando, ó, isso nada de amiga. Pra você tá? São aconselhar. Com pessoas que eu me coloco à disposição. Laís, me ajuda com não sei o quê. Semanalmente eu atendo pessoas que me procuram, tá? Pra ajuda. E aí são pessoas que eu converso por videochamada. Então eu separo na minha agenda horas semanais para isso. Tá? Então eu falo assim, que eu penso que eu encaro na questão do ministerial mesmo. Falei, eu vou separar X horas por semana. Algumas semanas eu consigo fazer mais, outras menos. Tá? Então, em intervalos, início do dia ou então em final do dia, para que eu esteja disponível. E tem algumas horas também que eu separo para tomar um cafezinho com pessoas que eu não sou best da pessoa, mas que eu percebo, pessoa que está vindo de luto, eu percebo, poxa, a pessoa está sozinha, eu sei que... Então, fulano, vem tomar um café comigo. Então, são momentos mais periódicos, né, com esse paciente um pouco maior, mas que eu faço. Agora, com amigas, tem sido meu maior desafio. Porque eu trabalho, E aí tá tudo bem. Com as amigas tudo bem, tudo né? bem, você deixa Porque quieto, pode né? passar uma vida sem falar com elas e tá tudo Mas certo. eu tenho amigas de longe, né? Então, assim, que a gente conversa pelo WhatsApp. Então, de tempos em tempos, a gente dá repassa, assim, de vários áudios. Olha, fulano, tá acontecendo isso, tá... E aí ela manda áudios que eu começo a chorar quando eu ouço. Porque são pessoas que, assim, tem tanto lugar... Eu tenho tanto... Elas têm tanto acesso ao meu coração que, assim, gente, palavras bestas, tipo assim, Laís, você tem trabalhado muito, né? Eu já começo a chorar quando É verdade. Porque é alguém que, assim, que tem acesso ao meu coração. Então, se ela fala 3 Já sabe na palavras, lata, né? já me toca, eu falo, Deus, né, obrigada, assim. E aí eu também marco almoços, né, final de semana, com pessoas, mas assim, sempre é com muito esforço. Tem que porque ser. dá muito trabalho. Mas Vai não deixar é alguma algo outra assim. coisa, alguma outra pendência. E a Samara falou uma Não tem coisa como. que é muito, eu acredito que deve ser uma verdade quase que unânime, assim, dá uma preguiça. Né? Dá total. Dá. Você tá indo Sim. lá com o carro falando, o que Não, tá mas fazendo? você O que marcou e tá tá fazendo? Podia estar em chovendo, casa. esfriou exatamente. à tarde, você marcou lá pra... Sim. Ai, não. Dá preguiça, Mas dá olha, eu preguiça. vou contar, a gente tem que ter um esforço. Eu tenho um grupo de amigas que são minhas amigas, pasmem, há quase 30 anos. E são minhas amigas do colégio e a gente se esforça muito para estar junto. Eu sou a única que moro fora, né? Porque eu moro em Indaiatuba e as minhas amigas moram em São Paulo. Só que quando a gente coloca na agenda esse momento juntas, pode ser a hora que for, Tem que ir. quando for. Tem que ir. Eu Eu saio tenho isso daqui também. e Tem que despenco ir. até São Tem que Paulo. fazer. Legal. Então, assim, pensa, são 120 quilômetros para eu encontrar um encontro de talvez 2 horas, porque muitas Exatamente. vezes a gente não consegue ficar mais do que isso juntas. Uhum. Mas tem que ter o esforço. E o que eu percebo, assim, é preciso essa organização, né, da agenda, né? Meu, sério, não dá pra gente ficar... A gente tem que pegar, né? Tem que Pega botar. aqui o meu calendário no Google, anoto, marco. É preciso ser organizada em relação ao tempo. Uhum. E por quê? Porque eu preciso compreender, né? E esse é um ponto que a vida da Samara me chama muita atenção. Eu preciso compreender que a vida, ela... Eu não sou o fim em si mesmo da minha vida. Né? Eu não sou eu. Né? Eu Não é preciso sobre mim. viver para o outro. Eu preciso viver na comunidade. Claro, gente, não é eu, né, me matando, não, mas eu preciso viver para o outro. Então, Não é assim, pelo acho que meu é procurar esforço, o né? equilíbrio. então, exatamente. Equilíbrio de que entre modo, todas essas coisas. Você tem de que modo que eu procurar. posso ser sensível, não somente às minhas demandas, porque elas já são capazes de me engolir, mas as demandas do outro. Né, para pensar, poxa, nossa, fulano tá
tá muito mal. Deixa eu pegar os filhos dela e deixar lá em casa algum dia. Né? Deixa eu pensar. Então, assim, a gente fica só aqui na própria vida, porque dá trabalhar com sono. Não vai existir nenhum dia que você não vai ter sono, cansaço. Sim, né? E aí, dentro desse equilíbrio, que a Nancy já tá muitos passos à nossa frente, né? Numa conversa filhos até grandes sobre agora. Né? Ela falou, vocês como mães de filhos pequenos precisam encontrar equilíbrio. Pode falar um pouco sobre isso. Não, é exatamente isso, porque às vezes vocês se dedicam tanto. Intenso, eu já né, tive as crianças pequenas, e elas foram pertinho uma da outra, a diferença de 1 ano e 9 meses, as duas. E você é tão consumida pelas crianças e pelo trabalho em casa e pela igreja. Na época, meu marido era pastor de uma igreja. E aí eu falei, não, calma que a gente tem que achar aqui um equilíbrio, onde eu dou um pouquinho aqui, eu contribuo um pouquinho na igreja, na minha família, eu tenho que sair com meu marido, eu tenho que deixar as crianças com alguém, com a avó, com a amiga, e sair com meu marido e passear com ele, um final de semana só vocês dois, porque eu tenho que cuidar um pouquinho de cada. Nisso, o perfeccionismo não ajuda muito. Você quer ser perfeita em todas as áreas. Gente, não existe isso. E não é assim, um equilíbrio toda semana, né? Assim, então e também não é segunda, toda terça, semana. quarta, tem o dia do marido, não vai conseguir, não tem como. Não existe receita, não existe regra, não existe dia, não, de segunda, quarta e sexta eu vou fazer assim. Não tem como, mas a vida é normal. Você vai equilibrando e, como a Samara disse, dentro desse equilíbrio tem que ter um intencional de você passar com outras pessoas. Tem que ser intencional, planejado. Então, é equilíbrio em todas as áreas. Porque, na verdade, a gente precisa. É que nem você falou. Eu volto. Depois eu não queria ir, mas depois eu volto tão gostoso, bem. Eu volto tão bem. E assim, nesses encontros, né, Deus esclarece coisas pra gente. Sim. Né? Além de sermos encorajadas, né, animadas, recebemos exortação. Enfim, Deus fala com a gente, né? Quando nós nos dispomos em caminhar com pessoas que amam a Deus, né? E eu acho que essa tem que ser a nossa intenção. Hoje eu estou mais em torno de pessoas que não conhecem a Deus, ou hoje eu realmente divido a minha vida com pessoas que amam a Deus. A gente tem que pensar sobre isso, porque é muito complicado a gente crescer no relacionamento com Deus se eu só divido a minha vida, ou na maior parte do tempo, de pessoas que não conhecem, né? Então, assim... Aí é nesse relacionar que nós vamos... Eu tenho a minha amiga que a gente ora, nós oramos juntas. E é intencional ali. É toda sexta-feira, a última sexta-feira do mês. Eu e ela, nós vivemos em épocas diferentes de vocês, né? A gente não tem mais criança, nossos filhos já são adultos, a gente tem mais disponibilidade de tempo. Mas mesmo assim, se você tem que colocar... Nós colocamos sexta-feira, última sexta-feira do mês, a gente está junto orando. Mas sabe o que eu faço? Você perguntou? Assim, senão não funciona. Eu faço exatamente. Assim, eu tenho o dia da semana, ela sabe, tem um dia da semana que é o meu dia à noite. Terça-feira à noite. Então, assim, o Cadu tem um dia dele sair pra jogar bola e eu tenho o meu dia pra eu poder descansar, ou sair no shopping, comer, sei lá, qualquer coisa. E aí eu saio, vou fazer as minhas coisas, eu saio com uma amiga e tal. E às vezes eu fico no carro, tipo, chego, sei lá, 10 da noite, poxa, o shopping já fechou, né? Vamos fazer o quê, né? Aí eu começo a mandar áudio para as minhas amigas. E aí, como é que tá? Como é que tá aquele negócio que você falou? Nossa amiga. Às vezes eu ligo, fico horas. Aí às vezes o Cadu liga, meu, cadê você? Não, peraí, tô aqui na ligação com a minha amiga, que eu tô desabafando, tô falando aqui. É o jeito que deu, entendeu? Mas eu sei que toda terça, ou às vezes não dá, lógico, né? Mas assim, tem esse tempo que é para mim e para eu cuidar de outra pessoa, para eu cuidar de mim, para eu sair com as minhas amigas, entendeu? E posso estar cansada, posso estar a casa assim pegando fogo, eu fecho os olhos e saio, porque eu sei que é uma prioridade, entendeu? Gente, nessa porque senão não tem como, a gente não vai servir. Muito bom. Então, para a gente encerrar aqui, eu quero deixar um versículo que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acho que isso resume bem a nossa conversa. E, definitivamente, é impossível a gente viver isolada. A gente precisa se envolver com a nossa igreja, com a nossa comunidade local. Eu te incentivo a não perder os episódios dessa série, porque é muito importante que você entenda o raciocínio no crescente, do início ao fim. Então, no próximo episódio, a gente vai falar mais profundamente sobre os 3 Cs. É bem importante que você nos ouça. E compartilhe essa informação, compartilhe os episódios, nos ajude seguindo nas nossas redes sociais. E não esquece que tem um plano de estudo
lá no nosso Instagram, no link lá do nosso Instagram, é só você clicar que você vai aprender mais sobre tudo isso que a gente está falando. Muito obrigada pela sua companhia, você é sempre bem-vinda. Não esquece que a gente faz o Desabafa para você e por você. Um beijo, até a próxima. Tchau.